Aqui no Meteoro a gente teve a chance de conversar com o Pirula. Em dado momento da conversa, a Ana perguntou a ele sobre o peso dos dogmas e como eles se chocam com a ciência muitas vezes. Bom, onde eu ia, né? Queria te perguntar, assim, não é muito raro, né, obviamente, que a ciência se choque com dogmas, né? Sejam de natureza religiosa ou política, ou ambas, que é mais ou menos o que a gente está vivendo hoje, né? A seleção natural é um exemplo, né? Religiosos não gostam e no passado líderes soviéticos também não. Né? Tinha naquele contexto da revolução, né, a ideia de que qualquer explicação biológica ela suplantaria explicações sociais, né? E os soviéticos preferiam acreditar nesse segundo tipo de explicação, porque isso reforçava os ideais da revolução, enfim, né? Permitiria acreditar na utopia de um sistema político capaz de gerar, né, plena igualdade e inexistência de sofrimento. Os religiosos de diversas matizes veem nos mecanismos da seleção natural alguém ou alguma coisa atuando no lugar do Deus deles, o que seria inaceitável. Com toda essa oposição, né, o fato dessa ideia ainda guiar a ciência se torna um depoimento a respeito da sua validade. Mas tem gente que ainda não se convence, né, apesar de ser um conceito relativamente simples de entender. A pergunta é, por que, Pirula? Que vantagem o dogma leva sobre investigação científica? Como é possível, né, que em 2020... Não, boa... Não, só queria, Pirula, citar o livro, que o livro do Pirula é sobre isso, né? É daí que vem. E o Pirula tem uma estratégia massa para lidar com esse negócio, porque sei lá, são 210 páginas de evolução, e daí a partir da 211, tô errando? Não, é isso aí. A partir da 211, o Pirula endereça lá a questão do dogma e tal, só no finalzinho, né? Super recomendado. Na verdade, a pergunta é muito boa, muito, muito impressionante. Eu, inclusive, a gente já teve essa pergunta uma vez com o pessoal do Science Vlogs, né, que é o selinho que junta o pessoal que faz divulgação científica no Brasil. A gente já teve essa conversa de por que a gente tem como é que fala? Uma super representatividade de biólogos na divulgação científica brasileira, né? E eu tenho como um dos motivos o fato de que nós temos que ficar rebatendo argumentos contrários à nossa área de pesquisa desde o primeiro ano de faculdade, porque a gente bate de encontro com muita coisa, como, por exemplo, a evolução, e a evolução é a base que sustenta a biologia. Então, eu acredito que, hoje não sei mais como está, mas pelo menos quando eu comecei a fazer faculdade, né, as outras áreas não reclamavam tanto assim de pessoas negando os seus conteúdos. Óbvio que isso daí deve ter sido sempre uma realidade em vários lugares, mas no que diz respeito à biologia, é a base de tudo, né? Então eu acho que essa super representatividade, né, eu tenho visto agora um crescimento muito grande também de professores de história fazendo divulgação científica, então eu acredito que também eles estão ali, né, a gente está na pole position, eles estão já colando na gente, né, então acho que esse é um grande problema, né, e então eu acho que esse é que é o ponto que a gente tem que lidar, que acaba colocando a gente na frente ali dessa correria aí com relação às pessoas, né? Com relação a essa questão das ideias, né? Vocês vão ser acusados de fazer aí uma falsa simetria e teoria da ferradura aí, com toda certeza, né? Não, mas embora eu não acho que as coisas sejam necessariamente opostas, com frequência elas são. Não, talvez não no mesmo nível, mas é uma realidade aí o que a Ana mencionou. Não, o que eu lembro muito dessa questão dos soviéticos, né, era a questão do Lysenko, né, que ele negava a genética porque ele dizia que a genética era coisa de burguês, né, e parte da fome gerada na União Soviética foi teimosia, né, do governo de querer colocar implementar esse negócio de negação da ciência, que era uma bobagem. O Everton Pirula foi contar essa história no Meteoro lá, né, o Everton? E teve que lidar aí com... Era um vídeo sobre animais fofinhos. E aí eu falo das raposas. Eu pensei, é um vídeo de animal fofinho. Ninguém vai problematizar alguma coisa. E aí tem uma parte que, na verdade, no roteiro, tava pra eu falar que os soviéticos, eles não davam valor à ciência básica.
E aí, por algum motivo, na hora de falar, eu não falei o básico. Eu falei só ciência. E a galera caiu em cima. E uma coisa que e uma coisa que é interessante de pensar é que isso também foi uma coisa bastante soviética. Não era essencialmente uma coisa socialista ou da esquerda, era uma coisa muito peculiar da União Soviética, que depois foi meio copiada pela China, mas que não foi universal e nem é base dos pensamentos de esquerda, né? O Karl Marx tinha pedido... Quer dizer, a gente não sabe se essa história é lenda ou não. Quer dizer, não sei se a gente não sabe, algum historiador deve saber. Eu aprendi como sendo fato de que o Karl Marx chegou a pedir para o Darwin, pediram para dedicar o Capital a ele. Tipo, colocar como uma dedicatória, tipo, eu dedico a Charles Darwin, aqui, não sei o quê. E o Charles Darwin, educadíssimo, né, o Sir Lord inglês, falou assim, olha, Marx, me inclua fora dessa, não tenho nada contra você, gostei muito, mas olha, não cheguemos a esse ponto. Porque, basicamente, a seleção natural, né, eu acho que foi Nietzsche que disse isso, né, que ela conseguiu, foi a primeira ideia que deu, digamos assim, alívio ao ateu, né, fez com que o ateu pudesse ser ateu com um certo respiro, né, porque conseguiu explicar ali pelo menos uma parte da existência. Então, não necessariamente uma coisa obriga a outra. Porém, de fato, quando você tem uma ideia muito forte, você acaba querendo selecionar, você faz o seu cherry picking, que a gente chama, né? Você seleciona aquilo que corrobora o que você quer e você joga fora aquilo que você não quer. Que é o título da palestra que eu dei por muitos anos, né? A ciência só está certa quando concorda comigo, né? Então, a ciência, ela pode ser muito útil mesmo para uma pessoa extremamente dogmática religiosa, ela pode defender aspectos da ciência de maneira muito fervorosamente, e pode negar outros aspectos que vão de encontro a algum dogma que ela tenha. E o mesmo serve com ideologias, por exemplo. Então, uma pessoa que é extremamente marxista, ou socialista, enfim, mesmo que seja de outras vertentes, ela pode se chocar e não gostar de algumas coisas que a biologia fala, né? Até por uma questão histórica. Então, eu sei que o darwinismo social, por exemplo, é uma mácula no currículo, não tenho o que falar, né? Você, de fato, a ciência foi eugenista oficialmente por muito tempo, numa época positivista em que a gente achava que a ciência era dogmática. A ciência era dogmática naquela época, no sentido de que, tipo assim, a ciência vai explicar tudo, a gente tem certeza de tudo e é isso que vai acontecer. Então, de fato, acabou gerando essa dor de cabeça aí, que demorou um tempo para a gente se livrar, e isso vira uma mácula no currículo, entendeu? Ninguém esquece disso, né? Então, infelizmente, só que as pessoas esquecem que contra fatos não há argumentos. Você usar fatos de maneira errada não faz com que o fato seja mentira. E você jogar água suja junto com o bebê é burrice, né? É ignorância. Infelizmente, algumas pessoas acabam jogando a água suja junto com o bebê, né? E você, enfim, ou o bebê junto com a água suja, enfim, bom, a analogia serve, né? Algumas pessoas acabam fazendo isso por raiva, por ódio, etc. E às vezes a mesma ideia ela pode ser usada por duas vertentes para justificar da mesma maneira. Então, um exemplo que eu tive foi pesquisando agora sobre esse meu vídeo da evolução dos hominídeos, né? E, inclusive, a segunda parte vai tratar mais disso e, enfim, eventualmente vai gerar polêmica, eventualmente não. Mas eu fui na internet pesquisar, né? Não há dúvidas, ou pelo menos assim, dentro do máximo de certeza que a ciência pode dizer, que o ser humano surgiu na África e que o primeiro ser humano era negro. Ponto, né? O Adão, né, entre aspas, o Adão e a Eva, entre aspas, né, que não existiram concomitantemente, né, nem dá para chamar assim, mas, enfim, os primeiros humanos eram negros. E isso pode ser usado, né, como é usado nos Estados Unidos por alguns grupos de Black Power, né, para dizer que os negros são os humanos originais e, portanto, né, a eles tudo pertence. Né? Então você tem aí uma questão de empoderamento negro com essa questão, né? Tipo, Adão e Eva não era branco, então a religião usurpou o protagonismo negro por causa da questão cristã, colonialista, imperialista, etc. Então nós vamos nos empoderar, porque na verdade a humanidade é negra, e de fato demorou muito tempo para a pele branquear. Até, sei lá, provavelmente 14 mil anos atrás, todo mundo era negro. Então, quer dizer, realmente, não vou dizer que é uma coisa tão generalista assim, mas em geral há uma certa lógica nesse pensamento. E ao mesmo tempo, dizer que os primeiros humanos eram negros também pode dar munição para um monte de racista, como já deu no passado,
de dizer que o negro é menos evoluído, entre aspas, como se isso existisse dentro da teoria. Então, né, não existe mais ou menos evoluído, né? Existem características mais antigas ou mais novas, a cor da pele, né, enfim, alguns traços faciais são mais antigos, o que em nenhum momento quer dizer que é mais ou menos evoluído. Então, a mesma ideia, o mesmo fato, que até onde a gente pode colocar como fato dentro da ciência, isso é o mais perto de fato que a gente chegou, pode ser usado por várias vertentes, por vários pontos de vista para corroborar seus pensamentos. Então, você vai dizer, não, para mim o ser humano, não posso dizer que o primeiro ser humano era negro, porque isso dá munição para racista. Mas isso também pode dar munição para o empoderamento negro, dependendo da maneira como você enxerga. Então, o importante é o fato, mas os dogmas dão sentido à vida das pessoas. Quando você acha uma ideologia, quando você acha uma religião, aquilo te completa de alguma forma. A entrevista completa está disponível aqui no canal. Você pode ver, se você quiser.